Assim, eu sempre, desde pequena, né? Minha família sempre me levou quando tinha festa de São Cosme e de São Damião. Gente, quem nunca, pelo amor de Deus, quem nunca foi, quem nunca gostou, né? De ganhar aquela sacolinha cheia de doce de guloseima. Nossa, eu já sou uma formiga por natureza, né? Então, assim, eu amo. Aqueles bolos, né? De antigamente até, que eles faziam aqueles bolos enormes, né? Então, assim, eu sempre fui, né, nessas festas de São Cosme e São Damião. Então, assim, na Umbanda, né? E eu adorava, sabe? Era como se eu tivesse mais na minha casa do que dentro da minha própria casa, quando eu estava em meio a tudo isso, né? E assim, eu me sentia muito à vontade, sabe? E eu via muitas coisas, além do que os nossos olhos físicos veem, né? E assim, teve uma vez, a minha avó também, ela tinha muitos conhecidos, muitos amigos, né? E ela tinha uma amiga dela, que era uma mãe de santo, né? De candomblé. E assim, eu não tenho um grande entendimento, gente, sobre candomblé, porque eu não tive uma vivência nisso, tá? Assim, de estar lá dentro, né? Mas eu já fui, tá? Muitas vezes eu já presenciei muitas coisas, né? Boas e não tão boas, né? Mas não por conta, gente, por favor, tá? Eu não estou dizendo, que uma religião é boa, outra ruim. Não, não existe isso. Tem os seus lados bons e ruins, mas não por conta da religião em si, por conta de pessoas, né? Então, assim, nesse terreiro de candomblé, dessa amiga da minha avó, ia ter uma festa, né, sobre das mães d'água, né? Que para quem sabe é Iemanjá, Oxum, né? Então, assim, são as divindades femininas, né? Então ia ter, né, uma festa, uma homenagem para elas. E nós fomos convidados, né? E assim, criança, tá? Eu cheguei lá já brincando com as outras crianças, nem sabia direito. Assim, eu gostava de estar em meio a tudo isso, mas eu não entendia muito bem, né, sobre o que era isso, né? Porque criança, gente, criança, né? Então, assim, aí eu sentia muitas coisas, muitas energias, né? Sempre fui assim, senti muito, gente. Questão de energia, meu Deus, né? Tanto boas quanto não tão boas. E desde cedo. Então a gente foi nessa festa, né? E brincando com as crianças e tal. Aí começou, né? Aí começou os atabaques, né? O tambor, aquilo já me arrepia, né? E assim, aí começou o toque, né? Um xirê, que no candomblé se fala, né? Aquela roda, a dança, né? A apresentação das divindades, né? Das orixás. E assim, eu assistindo, né? Eu não me recordo bem, eu acho que tava minha avó, eu só não me recordo se tava meu pai e minha mãe, ou só um dos dois, eu não me recordo, tá? Eu lembro que a minha avó tava, aí estávamos lá, e eu sentadinha no banco, que é aqueles bancos bem compridos, né? E a gente tava ali no cantinho, tava ali assistindo, normal, achando muito bonito, né? E do nada, eu virei e falei para um deles, né, que estavam comigo. Eu falei, olha, isso eu tinha, eu acho que 8 ou 9 anos, tá? Falei, vou desmaiar. Aí, já, pronto, já pegaram um copo d'água pra mim, já, né, porque quando eu falar... Gente, eu já tava tão acostumada, né, com essas situações na minha vida, desde pequena, que eu virava e falava de boa, falava, vou desmaiar. E quando eu falava, capotava, né, não dava nem tempo, e era assim. Mas eu já estava acostumada com isso, eu já sabia os sintomas quando vinham. Falei, olha, eu vou desmaiar, porque a minha pressão começa a cair do nada, despencar e minha vista apaga e já era, sabe? Assim, quando eu era pequena, né? Depois de crescida, raras as vezes que isso aconteceram, né? E assim, vocês vão entender o porquê, tá? Aí a gente tava lá e eu falei assim, vou desmaiar, beleza? Aí eu falo como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Mas gente, eu tô só compartilhando, lembrando, porque isso vai vindo as lembranças e eu tô compartilhando as lembranças que vêm aqui na minha cabeça, tá? Com vocês. E eu lembro que minha vista apagou. Apagou, não me lembro de nada, absolutamente nada, tá?
E só lembro depois, né, de voltar, que parece que foi ali questão de segundos, né, de instantes, mas não, já tinha se passado bons minutos ali, praticamente quase 1 hora, eu acho, sei lá. E eu lembro que eu voltei, na hora que eu voltei eu tava deitada, né, num banco, naquele banco comprido, tinham me deitado, e eu lembro assim que eu voltei com falta de ar, tossindo e com muita falta de ar, e a sensação como se eu tivesse engolido muita água, tá? Como se eu tivesse engolido muita água. E assim, depois voltei a brincar e vida que segue, sabe? E era assim. E depois de crescida, tá? Naquele tempo quando eu era criança, eu nunca soube disso, depois de crescida, até pouco tempo, né? A minha avó e os meus pais compartilharam comigo o que aconteceu naquele dia, naquele tempo que eu fiquei apagada, né? Não me lembro de absolutamente nada, tá? Do que aconteceu. E assim, eles falaram que foi algo muito bonito, né? Naquela hora que eu falei que eu desmaiei, que minha vista, que eu falei pra vocês que minha vista tinha apagado, né? Que eu apaguei. Naquela hora eu me levantei, eu não, né? Digamos, já não era eu ali, né? Já estava sendo conduzida por alguma divindade, né? Algum ser ali. E eu fui conduzida pro meio da roda, gente, de candomblé, tá? E eu não sabia de nada, eu não sabia como fazia as reverências, as danças, nada, sabe? Aquilo não era, digamos, algo ali da minha vivência, né? Da Umbanda até que eu via, né, muitas coisas, eu acompanhava mais, mas o candomblé não, pra mim era novidade, tá? E assim, me falaram que eu fui pro meio da roda, tá? E fazia as reverências que as mesmas pessoas ali que estavam incorporadas, né, com os orixás, faziam, né? E eu segui fazendo a mesma coisa, como se eu já sabia o que eu tinha que fazer, só que não era. Gente, eu não... Olha, a minha consciência ali voou, sabe? Tipo, eu apaguei. Pra mim, eu tava desmaiada, né? Pra mim, eu tava dormindo desmaiada. Só o que eu lembro. E eu fiz a dança, eu não, né? Aí, assim, eu comecei, né? O meu corpo começou a entrar em meio ali aquela dança, aquele xirê. E as pessoas ficaram impressionadas porque eu comecei a reverenciar as pessoas lá que eram pai de santo, mãe de santo, que tem aquele costume de reverenciar os antigos, os mais velhos, né? E assim, as visitas de quem vem, os pais de santo que vêm de visita, enfim, né? Tem toda uma hierarquia ali a ser respeitada, né? E eu já incorporada, né? Eu fui fazendo a reverência, tá? De todos essas pessoas. E eu não sabia quem eram essas pessoas, né? E assim, falaram que foi muito bonito, né? E assim, e falaram que eu, né, realmente incorporei, e falaram que as minhas, digamos, os meus gestuais, né, eram de Iemanjá, né? Então, assim, a mãe de santo lá da casa, né, falou que Iemanjá já me curou desde cedo, não, gente, sem possibilidade, assim, de outra divindade, digamos, desse panteão me coroar, porque ela já tinha me coroado e tinha um motivo para isso, tá? Desde que eu nasci, ela já me curou, na verdade, né? Inclusive, eu a vi, só que eu não sabia que era ela, não tinha esse entendimento, quando eu era até menor, né? Numa situação específica também. E assim, pra mim, foi uma surpresa quando eu soube disso, há pouco tempo até, né? E eu fiquei maravilhada, sabe? E muito agradecida, né? E honrada pela minha já ter sido coroada desde cedo, né? E assim, como falaram, a minha Iemanjá, né? Minha mãe Iemanjá, ela é mais assim, ela responde mais até com mais força no candomblé do que na Umbanda,